Preste muita atenção. Tem um canal de coisas agora, porque, tipo, eu descobri através, isso é até vamos falar aqui, ó, você aí que faz live, você tem que criar um canal de coisas, pelo amor de Deus, o Casemiro tá dando a receita pra você tem que copiar. O Casemiro tá dando a receita pra você tem que copiar. O Casemiro ensinou a receita que é, tipo, pega um vídeo que tá viral, bota o mesmo título, mas coloca react no início da view, velho. E eu falo isso porque eu tenho um canal de coisas que dá 15 milhões de views mensais. Funciona demais, cara. Tá funcionando aí. A galera quer ter uma companhia pra assistir um vídeo, entendeu? Então, só ter uma pessoa reagindo junto, você aí que é youtuber, fala, pelo amor de Deus, eu não sei. Quando tá reagindo às paradas? Eu dou pause no momento em que eu penso que a galera quer conversar sobre, tá ligado? Porque eu quero conversar sobre, eu não sou obrigado a ser uma fruta porque a galera quer assistir. Eu tô reagindo do jeito que eu quero, tá ligado? Mas os vídeos que tu reage mesmo na hora ou já viste, tipo, ficar... Não, vejo lá, pô. Vejo lá. Eu vejo que o chat manda eu ver, tá ligado? Fica fingindo, aí eu corto e boto no canal de cortes, tá ligado? A galera vê no canal de cortes se quer também, tá ligado? Aham. Você deve ter imaginado que eu iria te ensinar a como ganhar dinheiro fazendo react, né? Presta atenção nesse vídeo aqui que é muito importante. Presta atenção no que ele está falando. Eu lembro que o David Jones, todo youtuber que já passou por todas essas mudanças de algoritmos entendeu que o maior valor do YouTube está em você conseguir alcançar os seus seguidores fiéis, que vão te seguir, independente de que plataforma você esteja, independente do conteúdo que você está fazendo. O David Jones falou isso uma vez em um corte, e eu captei isso. Uma outra coisa que vai abrir a sua cabeça é que o Monark, e ele vai falar aqui nesse vídeo, o Monark foi cancelado e faz mais view que o Flow hoje em dia fora do YouTube, no Rumble. Então, o maior valor de você ser um influencer, um youtuber, um influenciador hoje em dia, é você conquistar o seu público de acordo que eles sejam seus fãs. É você ter fãs, é você ter um público fiel, um público que compartilha dos seus valores. Isso é que é a nova tendência não só do YouTube, mas de todo o marketing digital hoje em dia. Qual é a tendência do marketing digital e a tendência das marcas que vão virar bilionárias e trilionárias hoje em dia? É a comunidade. A tendência é uma coisa que foi mapeada por um cara chamado Patrick Heron, que ele mapeou em todas as empresas de grande sucesso, todas as grandes organizações que trouxeram fiéis ao longo do tempo. Ele mapeou todas as características que essas grandes organizações, essas grandes tribos, essas grandes empresas, ele mapeou o que é que essas empresas têm em comum, que essas organizações têm em comum, e ele mapeou e ele descobriu uma coisa, que às vezes as pessoas aplicam de forma inconsciente em empresas e outras aplicam de forma consciente, que é um negócio que é a união de comunidade. É a união de comunidade, e a tendência que está acontecendo hoje para você entender, e é basicamente isso que é o título desse vídeo, é basicamente que isso é uma conexão com o título desse vídeo, o nicho mais lucrativo do YouTube, você vai entender no final. Por exemplo, esse Patrick Heron, ele mapeou o que a Apple tem em comum, o que todas as grandes empresas têm em comum, as grandes empresas, as do passado e essas agora, o que elas têm em comum. E ele descobriu um negócio chamado Primal Brand. O que é o Primal Brand? O Primal Brand é um conjunto de crenças, é um conjunto de valores que aquela organização traz, e que as pessoas que seguem aquela organização, elas seguem também por causa desse conjunto de valores. Elas se conectam com esse conjunto de valores. As crenças que essas organizações têm, por exemplo, as crenças, os rituais, a linguagem que essas organizações têm. São um conjunto de coisas. A forma que essas empresas se comunicam com os seus fãs. Como é que a Apple se comunica com seus fãs?
Então, a Apple é um caso de que da aplicação do Primal Brain, elas têm um conjunto de crenças, um conjunto de valores, um conjunto de uma linguagem, você entendeu? Isso é chamado de Primal Brain. E isso, muitos caras, se você for parar para observar, eu vou fazer vídeos mais específicos sobre isso. Thiago Finch aplica isso. Vários caras, tipo Outlier, você entendeu? Tudo isso faz parte do Primal Brain, você entendeu? As empresas que aplicam isso, consciente ou inconscientemente, são empresas que vão perdurar por muito tempo. E inconsciente, youtubers com esse senso de comunidade, eles aplicam isso, sem perceber e sem saber qual a teoria por trás disso, mas eles aplicam. Você vê muitos desses, Michael Kister, Felipe Neto, vários desses youtubers aplicam o Primal Brand, a comunidade, muitas vezes sem entender a teoria por trás. Mas vamos lá. Não é? Quer dizer, assim, beleza, pelo que eu falei, realmente a lógica é essa. O que eu quero dizer é que eu vou te ensinar algo muito mais importante. Eu vou te ensinar não apenas a como ganhar dinheiro fazendo react, mas como ganhar dinheiro com o nicho mais lucrativo do mundo. Como eu não encontrei em nenhum lugar no YouTube, no mundo, alguém falando sobre isso, eu achei ser bem interessante eu te passar. Caraca. Porra. Todo canal no YouTube que é monetizado com AdSense, ele tem uma coisa que se chama RPM, ou seja, a resposta para cada 1000 visualizações. E esse valor pode ser alterado de acordo com sazonalidade e até o nicho do canal. Os canais que têm os piores RPM são canais vinculados a entretenimento. Por exemplo, o Flow Podcast. Já os que têm o melhor RPM são os canais vinculados à educação. Tanto faz ser educação financeira, a educação do tipo canal do Professor Jubilu, o canal do Mário Vergara. Vocês têm 100 milhões de views, vocês tiveram uns 30 mil dólares, né? A gente tem de 5 a 8 milhões de views por mês, né? A gente tem 25 mil dólares. Cara, então, eu fazia isso daí no canal de games, 5 milhões, e batia cara, 2 vezes no ano, na vida, bateu $1.000, tá ligado? Mas o RPM de países como Estados Unidos e Austrália é bem maior do que o do Brasil, podendo bater 8, 10 dólares. Mas existem nichos que chegam a 100 dólares de RPM. Sim, literalmente eu estou te falando que com apenas 2.000 visualizações, tem canais que conseguem fazer R$1.000, enquanto outros canais precisam de 1 milhão de visualizações para fazer o mesmo valor. E é sobre esses nichos que eu vou te falar agora. No caso de vídeos que apresentam casas multimilionárias, como por exemplo essas casas aí da Miller Imóveis, é minimamente óbvio que se ele vende uma casa que custa mais de 1 milhão, ele precisa de apenas uma pessoa para conseguir ter um grande faturamento. Ou seja, se você quiser anunciar nesse mesmo canal, você precisa de poucas vendas para ter um alto faturamento. Isso aqui eu já sabia. Eu vi um vídeo de um cara falando os nichos mais lucrativos do YouTube, os RPMs mais altos. E o engraçado disso aqui é o seguinte, que vamos recapitular rápido. Se você parar para analisar, a pessoa que o entretenimento, eu sempre falei que o entretenimento é um nicho bilionário, um nicho muito grande. Mas como ele pega muita gente, é mais amplo, não é específico, é mais amplo, pega muita gente. E ele pega muita gente e as pessoas assistem de tudo. Não é um público específico, assistem de tudo, todo tipo de entretenimento. Quem assiste entretenimento está lá para se entreter. Então, esse RPM é menor. Por que é menor? Porque ele não pega a pessoa específica, a pessoa que está procurando por algo específico. Você entendeu? Então, é como se fosse a televisão. A televisão não era uma coisa, não era um anúncio muito direcionado, vamos dizer assim. Mas vamos lá. Logo, será cobrado mais caro para ser anunciado. Mas amigo, se você acha que o preço do aluguel no Brasil é caro, é porque você nunca foi para Nova York. Cara, se você mora em Nova York, principalmente em Manhattan, você paga $1 milhão para simplesmente morar em um quartinho. E nem chega a ser exatamente uma forma de expressão que eu falei não. Agora imagina, você comprar uma casa de luxo em Nova York. E é exatamente por isso que você vê esse tipo de preço aí, de pensar, meu Deus, mas que absurdo. Ou pra
exemplo de produto que tem um RPM bastante alto são os vídeos de Rolex, principalmente o Rolex TMT Master. O problema é que esse relógio custa mais de R$1 milhão. Ou seja, você fazer um vídeo de casa luxuosa terá um RPM maravilhoso. A questão é como é que você vai fazer esse vídeo. Você vai comprar a casa para fazer o vídeo? Como é que você vai fazer o vídeo do Rolex? Ou seja, aqui eu te apresentei apenas nichos que têm um bom RPM. Mas é importante lembrar que... Rapidinho. E aqui mostra o seguinte, por exemplo, como já conectando com outras informações que nós temos anteriores, como o YouTube cada vez mais está buscando conteúdo, está buscando que as pessoas estão querendo que as pessoas façam conteúdo de forma autoral, você só pegar um vídeo da internet, por exemplo, digamos que você vai pegar um vídeo de uma casa luxuosa, você não vai pegar um vídeo de uma outra pessoa, você pode até fazer isso por um tempo, mas com o tempo esse conteúdo, o YouTube não vai querer isso no YouTube, mas o YouTube vai descartar esse tipo de conteúdo, porque o conteúdo não é seu, você vai estar pegando um conteúdo de outra pessoa. Isso só vai valer para quem é corretor, por exemplo. Você entendeu? Para quem tem acesso à casa. E tem que dar uma marca de autoria. Vamos lá. Que a receita do AdSense é uma das piores receitas de um canal no YouTube. Ou seja, considerar o AdSense para querer dizer qual é o melhor nicho está muito, mas muito abaixo do que deveria ser. Porque o importante aqui, Bruno, é a gente mostrar que você ganha $687 em 1 milhão de views. 687 vezes a cotação do dólar hoje, que tá o quê, Bruno? 3 e quanto? R$12. 3,87. Já são R$2.658 com 1 milhão de views. Se você for uma blogueirinha dedicada, você consegue 5, 6, 10 milhões de views, você consegue tirar mais de R$26 mil por mês. Então, eu acho que dá pra viver com R$26 mil por mês, você não acha, Bruno? Eu acho que dá pra viver com R$26 mil por mês. Olha isso, o Bruno quase sem postar vídeo tem 8,6 milhões de views nos últimos 30 dias no canal dele. É verdade, mas eu acho clickbait com você. Tá vendo? 9 milhões de views no canal dele, tá tirando mais de R$20 mil por mês só de AdSense, esse desgraçado safado. E isso, galera, só AdSense. Só as propagandas automáticas do vídeo. Aquelas que você pula ou clica aqui embaixo, o bannerzinho e tal. Você pode fazer muito mais do que isso com merchan, com inserção paga, com milhões de outras oportunidades. Vamos dividir isso aqui por 12 meses. Dá uma renda de R$31.934 só com um canal. Essa é a estatística do canal Ryan Santos. É apenas o AdSense. AdSense, pra quem leva o YouTube a sério, é só a pontinha do iceberg. E você vai entender que, caraca, se o Ryan ganhou isso tudo com AdSense, imagina as outras paradas. Ou seja, R$120 mil por mês, o que não é nada mal se você considerar que o AdSense, que é essa receita aí que está mostrando na tela, é a menor fonte de renda de um canal. Muito mais do que isso com merchan, com inserção paga. O AdSense representa algo por volta de 30% da receita de um canal. Isso devido ao fato que um canal ganha dinheiro principalmente com cursos, patrocínios, merchan, publicidade, entre outras coisas. Mas você já percebeu que existem muitas marcas que são vistas como sendo sinônimo de produtos? Eu vou te dar alguns exemplos. Gillette, quando na verdade é lâmina de barbear. Miojo, quando na verdade é macarrão instantâneo. Bombril, quando você quer falar de esponja de aço. Durex, quando você quer falar fita adesiva. E Zipper. A marca ficou tão famosa que é muito possível que você nem saiba qual seja o nome desse produto. Então, lembra que a princípio o Michael Kister estava falando em como fazer uma boa grana fazendo um... O nome do produto é... Caramba, eu sabia. Esqueci, velho. React, mas tem um ponto aí. Quem assiste o React assiste pelo cara que está reagindo e não pelo conteúdo em si. E isso é maravilhoso. Pois entenda bem, as pessoas vão se inscrever no canal por causa de você, independente de qual seja o nicho daquele vídeo. Então, por exemplo, quando falamos do Lucas Neto, o seu conteúdo é específico para crianças. Quando falamos do Primo Rico, um público vinculado a finanças. E quando falamos do Rafael Chocolate, um público focado em entretenimento. Mas quando falamos, por exemplo, do David Jones, ele pode falar sobre futebol, gameplay, react e sempre Preste atenção no que eu falei. o público assiste do mesmo jeito. Se você prestar atenção, Monark fazia vídeos jogando Minecraft e tinha público. Começou a fazer podcast fumando maconha e continuou tendo público. Monark foi para uma plataforma totalmente desconhecida chamada Rumble e está pegando mais views do que o próprio Flow Podcast no YouTube. Isso significa que o Monark
pessoa do monarca. Vamos lá, eu vou dar mais um exemplo. Felipe Neto. Felipe Neto pode fazer um vídeo fazendo um bolo, fazer um vídeo com a Mia Khalifa ou jogando futebol. Assim como o monarca poderia também fazer um vídeo fazendo um bolo com a Mia Khalifa ou jogando futebol e as pessoas iriam assistir. Já se, por exemplo, fosse o Rafael Chocolate ou o Whindersson Nunes fazendo isso, não iria dar o mesmo resultado. E é por isso que o Felipe Neto pode criar um canal de qualquer coisa, assim como o monarca pode criar um canal de qualquer coisa que as pessoas vão se inscrever, porque as pessoas se inscrevem pela pessoa e não pelo nicho, ou seja, o nicho mais lucrativo do mundo é você. E é exatamente assim que o Peter Jordan tem canal de entretenimento como Ei Nerd e Peter Aqui, e canal de negócios como o canal Peter de Negócios, e mesmo assim todos os canais têm mais de 1 milhão de inscritos. Mas o ponto principal que eu estou falando nem está aí, está no fato de que essas pessoas não são youtubers, são marcas. E é exatamente assim que já tem muitos youtubers ganhando mais do que grandes apresentadores de TV, e assim que muitos youtubers em breve serão bilionários. Caso você não tenha entendido, dá uma assistida nesse vídeo aqui que eu explico tudo de forma bem detalhada. Agora imagine agora, presta atenção. Imagine o seguinte, imagine caras como João Apolinário, imagine caras como Flávio Augusto, imagine esses caras, por exemplo, Evandro Guedes. Você sabia que o Evandro Guedes é mais rico do que o Felipe Neto? Você sabia? Em patrimônio líquido? Então, imagine esses caras usando o poder do YouTube do jeito que os youtubers usam, usando esse poder de forma inteligente. Imagine para onde isso vai, que eu acho que é o maior poder do YouTube, é você utilizar o YouTube para potencializar a sua empresa, potencializar a sua marca. Imagine quando todas essas empresas começarem a usar isso de forma inteligente. Por exemplo, um cara que usa as redes sociais de uma forma altamente inteligente hoje em dia, Elon Musk. O bicho é genial. Quem? Bill Gates. Bill Gates não, Steve Jobs era genial. Você entendeu? Qual é o poder de você utilizar o YouTube para sua marca? Isso é muito mais ainda do que você simplesmente ser um youtuber, e já é poderoso do jeito que o Gêmeos está falando aí. Imagine você utilizar isso. Não tem limite. Vou mostrar isso em um próximo vídeo.